Ó, para te ajudar aí nesse final de ano, início de ano aí, começo de um novo ano, para você definir bem as suas metas, né? Eu gravei um conteúdo num programa que a gente tem que é o Café com Peixe, que acontece terça, quarta e quinta de manhã. Eu gravei um conteúdo bem explicativo a respeito dessa questão da definição de metas neurologicamente corretas. E aí eu vou fazer um compilado aqui, vou editar 2 vídeos, deixar aqui para você assistir, para você entender um pouco mais sobre a importância de você definir metas neurologicamente corretas. Se eu salvar tudo vai dar um programa muito grande, eu vou dividir ele em 2 partes, né, 2 etapas. A primeira etapa, onde eu falo dessa explicação das metas neurologicamente corretas, e a segunda etapa complementa essa primeira, beleza? Então você fica aí, na sequência você vai assistir aqui agora a primeira etapa da definição de metas neurologicamente corretas. Assiste aí e depois no final do vídeo você compartilha com seus amigos e me conta aqui se faz sentido para você ou não isso que eu estou te falando e isso que eu estou te passando de forma inédita dentro da psicultura também, ok? Assiste aí. Olha, quando a gente fala em meta, né? Quem trabalha muito com venda fica doidinho da cabeça, né? Já fica assim, nossa, bater meta, né? Principalmente empresa que fornece insumo, ração, alevino, os vendedores eles têm um número X de venda para poder fazer, para ser alcançado num determinado tempo. Normalmente é no final do mês, né? No final do mês tem algumas metas para bater. E eles têm que se virar para isso acontecer, né? E na minha opinião, né, quem produz peixe, né, quem engorda peixes, o produtor mesmo, né? Será que ele precisa bater meta? Na sua opinião, né? Na minha opinião, eu acho que ele precisa. E na sua opinião, você acha que precisa o produtor bater meta? Ou se for consultor em piscicultura, tá certo? Será que ele tem que bater meta? Será que ele tem que colocar metas para ele poder bater? Faz a diferença nele? Será? Então, olha só, na minha opinião, a gente precisa sim ter metas na nossa vida, tá? Porque do caso contrário, a gente vai ficar meio que sem caminho, né? Sem um caminho definido para onde que a gente vai seguir. E aí vem outra pergunta, né? Todo mundo sabe definir meta, né? Todo mundo sabe definir meta da maneira certa? Pelo que eu ando, pelo que eu vejo, pelo que eu converso, não. Né? Até quem entra nos meus treinamentos, que a gente tem uma aula lá de definição de metas dentro do planejamento, muita gente já agradeceu por ter colocado aquilo de maneira mais simples, né? Porque essa definição de meta, ela exige um certo esforço de pensamento que nem todo mundo está disposto a fazer, ou se dedicar a alcançar. Então, olha só, a gente já falou aqui no Café com Peixe de decisão, de ação, de atitude, né? Quando você... Vou até colocar a mão aqui no bolsinho da blusa de frio aqui. Quando você define, então, as suas metas, naturalmente você toma decisões, toma ações que vão te levar cada vez mais perto de você atingir aquilo que você definiu, certo? Olha só, vou te dar o meu exemplo, tá? Quando começou a pandemia, lá em 2020, e eu fiz essa migração para o digital, eu coloquei como meta, no final de 2020, ter 50 alunos, tá? Nos meus treinamentos. Eu terminei 2020 com mais de 80 alunos. Em 2021, eu tinha uma meta de 200 alunos e eu terminei com mais de 300, tá certo? E agora eu coloquei uma meta bem mais ousada para dezembro de 2023. Eu quero ter 3.000 alunos em todos os meus treinamentos, todos os meus cursos que eu tenho e que eu vou criar até lá. Porque vão ser criados mais cursos. Em breve está chegando muita novidade para você aí. Então, entendeu que eu coloquei uma meta, mas assim, graças a Deus e graças ao compromisso, graças ao trabalho, eu bati essas metas e ultrapassei essas metas, né? Mas tem uma questão muito importante quando você vai definir as metas, que é o quê? É você definir ela de forma neurologicamente correta. E, Paulo, que conversa é essa? Meta neurologicamente correta, nunca ouvi falar isso. Lembra que eu já te falei que aqui no Café com Peixe eu vou te trazer assuntos
vou te trazer temas, vou te trazer ferramentas e conceitos que você nunca viu ninguém falar na piscicultura. Porque sim, tem muita coisa por trás de somente jogar ração para peixe, tá? O nosso cérebro, ele naturalmente sempre vai buscar a gente gastar menos energia. Então assim, acordar cedo, num frio desse, tomar banho, sentar aqui na cadeira, ligar esse tanto de luz na minha frente aqui, ligar as câmeras e falar para vocês, o meu cérebro, ele faz de tudo para poder parar com isso. Isso aqui é gastar, para o meu cérebro, isso aqui seria gastar energia sem ter necessidade. Mas eu coloquei como meta fazer o café com peixe toda terça, quarta e quinta aqui nas redes sociais às 6h15 da manhã. Então eu defini essa meta para mim. Então o meu porquê, ele é muito forte. Por que eu estou fazendo isso daqui? Ele é muito forte. E aí eu consigo romper esse autossabotador, né? Esse meu cérebro querendo falar, cara, para que você vai ficar aí? Fica deitado aqui na cama, tá tão quentinho aqui e tal, não sei o quê. Por quê? Porque a função do cérebro é manter a gente vivo. Né? Manter a gente vivo e gastar menor quantidade de energia possível. E quando a gente define uma meta, e se aquilo for uma coisa que realmente vai tirar a gente da zona de conforto, caramba, eu tô de bermuda aqui, meia, e tá frio, né? Eu tô com frio na perna aqui. Isso me tira da zona de conforto. Pode anotar, meu cérebro vai fazer de tudo para me tirar desse caminho, né? Então, assim, ele vai me fazer dar sono, ele vai fazer eu ter dor de barriga, vai fazer eu ter fome, ter sede. Então, aqui, ó, sede, eu já deixo a água aqui do lado, ó. Deu sede, bebe água e continua. Não para, não. Isso tudo, o seu cérebro. Eu não sei se você já ouviu falar isso. Eu acredito que talvez não, tá? E é por isso que eu estou trazendo isso aqui mesmo. Tudo o seu cérebro vai fazer para você não gastar energia em algo que não estava nos planos dele, tá certo? Vou te dar um exemplo agora na piscicultura. Uma meta que o cérebro rapidamente entende que você não vai conseguir realizar, e aí não vai ter compromisso com isso, é a seguinte: quero produzir muitos peixes. E quem participa em comunidade de Facebook, grupo de WhatsApp, enfim, essas redes sociais aí que tem muita gente, né? Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, comunidade no Facebook, muita gente que está querendo iniciar na atividade fala assim, olha, minha meta é produzir muitos peixes. E aí, às vezes eu comento, às vezes eu não comento, tá? Isso é meta? Para você isso é meta? Produzir muitos peixes? Porque várias pessoas, né, que escrevem isso, elas podem entender isso como uma meta. Mas se você falar que isso é a sua meta para mim, eu vou te fazer várias perguntas, tá? Para poder esmiuçar, destrinchar essa frase, que vai te fazer entender que isso não é uma meta, não. Isso talvez seja o seu objetivo, produzir muitos peixes. Mas a sua meta, ela tem que ser questionada. Porque desse jeito que está aí, o seu cérebro, ele consegue te impedir de você realizar. Ou então ele vai realizar da forma que ele quiser. Tá? Eu quero produzir muitos peixes. Então vamos lá. Que tipo de peixe que você quer produzir? O que é muito para você? 1000 peixes é muito para você? Para mim, 1000 peixes é muito pouco. Né? Que forma que você quer produzir? Aonde que você quer produzir? Para onde que você vai vender esse peixe? Aí você começa a fazer esse tipo de pergunta que vai destrinchar a sua frase, vai deixar ela mais robusta e vai deixar ela, sim, neurologicamente correta, tá certo? Olha só, para ela estar dessa forma correta, então, e para o seu cérebro entender que você está compromissado com isso, ela precisa ser muito bem pensada e muito bem escrita. E por que escrita? Porque quando você escreve, quando você pega a caneta e escreve, ou quando você digita no seu computador, ou quando você digita aqui no direct, aqui no Instagram, por exemplo, no Facebook, no YouTube, é como se você estivesse assinando um contrato, né? Uma escritura pública, dizendo que você fará de tudo para aquilo acontecer. Aí você assume mesmo realmente o compromisso. Então, olha só, o passo inicial
o passo inicial que eu posso te dar para você escrever a sua meta neurologicamente correta dentro da psicultura, seja você um psicultor ou seja você um consultor, você precisa ser específico. O mais específico possível que você puder ser. Né? Depois disso, você vai mensurar essa meta. Ela tem que ter algum tipo de medida, não adianta. Quantidade, medida ou quantidade para você apresentar ela, tá certo? Precisa ser também desafiadora, relevante, temporal, positiva e estar no seu controle. Então, para você definir a sua meta na psicultura, você tem que levar tudo isso aqui que eu falei em consideração. Mas pode ficar calma, que hoje eu apenas comecei a te mostrar como você vai definir metas neurologicamente corretas, tá certo? Lembra que o café com peixe é curtinho, 15 minutos de conversa, de bate-papo. É o tempo de um cafezinho que eu vou fazer daqui a pouquinho, um cafezinho quentinho para esquentar esse frio aqui. E a gente começou um assunto no encontro anterior, no café com peixe anterior, né? Onde a gente estava falando sobre definição de metas. E nessa semana aqui eu quero te mostrar como você pode definir suas metas de forma neurologicamente correta dentro da psicultura, tá certo? Então comecei a falar com você sobre metas e seja para você que está começando a produção de peixes, seja para você que já trabalha como consultor nessa área também, tá certo? E eu expliquei, né, que é o nosso tema, eu expliquei um pouquinho que é importante você definir corretamente essas metas, porque caso contrário, você não vai ter um caminho correto para chegar, para seguir dentro da psicultura, tá certo? Se você não definir essas metas de forma neurologicamente correta. Mas aí vem cá. Eu também entendo que não é a questão mais fácil do mundo, vamos dizer assim, você definir essas metas dentro da psicultura de forma neurologicamente correta. Até porque eu falei que ia trazer uns assuntos aqui para você completamente inéditos para a psicultura. De repente você já ouviu isso em algum outro ponto, mas não tinha ouvido tudo que eu vou te passar aqui ligado, relacionado com a produção de peixes, tá certo? E por que eu preciso definir ela de forma neurologicamente correta? Porque o seu cérebro, ele te auto-sabota durante o seu dia. Se você nunca percebeu isso, começa a parar para pensar quando você fala assim, eu vou correr 5 horas da manhã. E aí você fala assim, não, mas a cama tá tão quentinha, para que eu vou levantar daqui para poder correr? Né, para poder fazer um exercício? Ou então, tá chovendo. Né? Então tá chovendo e aí você tá sentado lá, já tá na hora de jogar ração para os peixes. 5 horas da tarde, mais ou menos, tá na hora de você jogar ração para os peixes, tá chovendo, aí você olha e fala assim, poxa, mas se faltar só hoje não tem problema, se faltar ração só hoje para o peixe, não tem problema, né? E aí você começa a entender que essa dúvida que vem lá na sua cabeça, se faltar ração para o peixe hoje não tem problema. Se eu deixar de fazer análise hoje para fazer análise amanhã, não tem problema. Se eu deixar para fazer a transição da ração de hoje para fazer amanhã, para fazer no próximo dia, não tem problema. E isso, essas pequenas coisinhas que vão acontecendo com você, é a prova do seu cérebro te auto-sabotando quando você coloca metas fracas, metas muito simples de serem atingidas. Então, o próprio cérebro, o seu já vai te auto-sabotar nisso daí, tá certo? Por quê? Porque é um movimento que vai te tirar da zona de conforto. E aí a coisa começa a ficar interessante. E aí você pode se perguntar assim, Paulo, 6h30 da manhã, você com esse papinho de meta neurologicamente correta para a psicultura, como assim? Durante essa semana eu vou facilitar esse processo para você, tá certo? Eu vou facilitar para que não haja mais dúvidas, nem erros, quando você for montar essas metas suas dentro da psicultura. Seja você um iniciante na atividade, seja você um produtor já, ou também um consultor na área, tá certo? Bom dia para todo mundo que está entrando aí. Quem está na Aquishow aí já vai falando eu. Quem está vindo para a Aquishow escreve eu. E quem vai só assistir a transmissão de tudo que eu fizer aqui, coloca eu aí no nosso chat, tá certo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, o que mais que eu posso falar aqui para você hoje? Bom, então, olha só.
com metas neurologicamente definidas corretamente na piscicultura, você vai estar muito mais próximo de entender como o seu negócio de produção de peixes te deixará também muito mais perto de atingir o faturamento que eu falo aqui, que eu sempre comento aqui nas redes sociais. Eu falo de um faturamento de R$ 20.000 por mês, tá certo? E aí você fala assim, Paulo, isso tudo que você está falando no Café com Peixe me leva mais próximo desse faturamento? Sim, leva, porque você entende que aqui, ó, faz toda a diferença na hora que você está desenvolvendo a sua atividade, tá certo? Para fazer então essa definição correta, a sua meta precisa estar escrita. Ó, tem meu caderninho aqui, só a caneta que está ali longe aqui, que eu tô aqui no hotel, né? Então tá aqui, ó, você vai pegar caderninho, abriu aqui na página que você quer e vai escrever a sua meta dentro da piscicultura. Seja você um produtor ou um consultor. Então você vai escreve uma meta aí. E eu vou te dar um exemplo mais simples que eu ouço quando eu estou nas minhas consultorias. Qual que é a meta sua, né? Pergunto para o produtor ali. Eu quero produzir muitos peixes. Beleza, eu vou me escrever. Eu quero produzir muitos peixes. Tá bom. E aí essa frase, para ela estar classificada como uma meta neurologicamente correta, ela precisa responder exatamente as 7 perguntas. E hoje a gente vai falar da primeira, tá? Hoje a gente vai falar da primeira, porque como eu digo, o café com peixe, ele é bem rapidinho. Enquanto você está tomando um café, comendo o seu pão de queijo, igual a Milka que entrou aí agora, tomando café, comendo pão de queijo, a gente vai comentar sobre o assunto. Então eu vou começar a passar essas técnicas, essas ferramentas para você, bem devagarzinho aqui no Café com Peixe, esse momento inicial aqui da manhã. Então tá, tem que responder 7 perguntas, aquela frase escrita, ela tem que responder certamente 7 perguntas. E hoje a primeira pergunta ela vai responder o quê? Você acredita que essa frase, eu quero produzir muitos peixes, ela está específica? Ó, aí você pode pensar assim, uai Paulo, tá, eu quero produzir muitos peixes, eu falei que eu quero produzir peixe em grande quantidade. E aí vamos lá para a pergunta, né? Que tipo de peixe você quer produzir? Qual espécie de peixes que você quer produzir? Olha para a sua pergunta, olha o que você escreveu lá. Eu quero produzir muitos peixes. E aí a primeira pergunta que eu te faço, qual espécie de peixe que você quer produzir? Qual a forma que você vai produzir esses peixes? Onde que você vai produzir esses peixes? Grande quantidade. O que é grande quantidade para você? Tipo, um saco de 30 quilos, de 25 quilos é muito peixe para você? Um caminhão, né, de peixe é muito peixe para você? 200 toneladas de peixe é muito peixe para você? E aí você começa a perceber que tem uma diferença enorme quando eu te faço 4, 5 perguntas simples aqui sobre essa meta que você colocou. E aí você olha para a frase e fala assim, essa frase aqui não está respondendo essas perguntas não. E aí se ela não está respondendo essas perguntas, ela não está escrita da forma correta. Faltou o quê? O primeiro ponto de uma meta neurologicamente correta na piscicultura. Especificidade. Ah, Paulo, então se eu não descrever com especificidade, o meu cérebro pode sim fazer eu desistir dessa meta ou entender que qualquer quantidade de peixes que eu produzir terá sido muita. Exatamente isso. Exatamente isso. É exatamente isso que eu estou te mostrando aqui, né? Você entendeu hoje, então, o primeiro ponto para a definição de meta neurologicamente correta é o quê? Ela ser específica, tá certo? Então, quando você escreve, eu quero produzir muitos peixes, essa meta ela não é específica. Qualquer quantidade de peixe que você produziu, seu cérebro vai entender que é muito e vai falar que você bateu aquela meta. E não é assim. E não é assim que funciona, não é assim que você vai atingir os seus objetivos dentro da piscicultura, enquanto produtor de peixes ou enquanto consultor também. E eu te falei que esse Café com Peixe, né, é um programa matinal, toda terça, quarta e quinta, entre 6h15 e 6h30 da manhã, que vai abordar conceitos, ferramentas que ninguém nunca falou para você relacionados à piscicultura. Aqui eu te mostro exatamente o que é o bastidor
de uma produção de peixes ou de você enquanto consultor em piscicultura, para você potencializar os seus resultados. Porque você trabalha a sua mente, você trabalha o seu comportamento, você trabalha o seu pensamento, as suas atitudes e as suas ações. Não é só jogar ração para o peixe, não é só fazer análise de água, não é só fazer a comercialização do seu peixe, tá certo? Você tem que entender que se você precisa se comportar como uma pessoa que quer ter resultados diferentes. Se você continuar sendo o mesmo, os seus resultados serão os mesmos. A partir do momento que você muda, e olha a mudança que eu estou te propondo aqui, uma mudança simples, para você definir as suas metas da maneira correta, vai fazer você caminhar muito mais rápido em direção aos seus objetivos. E pode ter certeza disso. E aí, para fazer essa definição correta, lembra que eu falei no nosso encontro anterior, que são sete perguntas que quando você escreve a sua meta, né? E eu vou dar um exemplo de novo, o mesmo exemplo do nosso encontro anterior. Quando você escreve a sua meta, essa meta, a frase que é a sua meta, ela tem que estar respondendo 7 perguntas especiais, né? No encontro anterior eu te falei de quê? Especificidade. Hoje é o que? Você tem que ver, você tem que ler a frase e entender se ela está respondendo, se ela é mensurável, que você pode medir aquilo dali de alguma forma, né? E aí, qual que foi o exemplo mais simples que eu trouxe aqui pra gente? Eu quero produzir muitos peixes. E aí eu te fiz a pergunta ontem, eu quero produzir muitos peixes. Ela está específica? A gente, pelas perguntas que eu te fiz hoje, pelo que eu te mostrei ontem, né? Você entendeu que não estava específico. Quando você fala, eu quero produzir muitos peixes, que peixe que você quer produzir? Como que você quer produzir? Que forma que isso vai acontecer? Né? Quando que isso vai chegar? Vai ficar pronto? Quando que você vai começar? Quando você vai terminar? Enfim. E aí quando eu te falo que a segunda pergunta que ela tem que responder é se essa meta é mensurável, eu olho de novo para essa frase, eu quero produzir muitos peixes. E aí você olha e fala assim, mas vamos lá, de verdade aqui pensando mesmo, né? Para você, quanto que é muitos peixes? Aí você fala assim, uai, para mim muitos peixes são, sei lá, 100 quilos de peixe, né? 1.000 quilos de peixe, 10.000 quilos de peixe. Aí você começa a pôr na sua cabeça, peraí, eu falei sim, eu quero produzir muitos peixes. Mas eu te fiz uma pergunta, quanto que é muito para você? Porque de repente, ó, o César que entrou aí agora, o Pedrão que já acordou, já está aí agora com a gente aqui também, o Jean tá lá de Minas também, tá aqui com a gente aqui, o Jean e o Pedro são mineiros, aqui tá cheio de mineiro hoje, hein? Ainda tinha um rapaz aqui no começo, vou até ver como é que é, deixa eu voltar, é o Rodrigo, lá de Fama, em Minas Gerais, a esposa entrou aqui agora, a esposa é goiana, mas ela entrou aqui agora também, entendeu? Então a gente tem muito mineiro aqui. Então olha só, eu quero produzir muitos peixes. Essa meta ela é mensurável? Não, né, Paulo? Se você está perguntando assim, eu já sei que você vai falar que não é mensurável essa meta. Não, ela não é. Porque, às vezes, para mim, se você falar assim para mim, eu quero produzir muitos peixes, aí eu que sou técnico, né? Eu vou falar assim, ele quer produzir muito peixe, ele deve estar querendo produzir no máximo dessa área aqui que é possível produzir. E aí eu vejo a sua área e falo assim, ó, aqui você pode produzir 100 toneladas por mês. E aí a hora que eu falo isso para você, você fala assim, não, 100 toneladas por mês aí é muito. Eu falei assim, oh, mas você não quer produzir muito? Né? Se você quer, não, mas muito para mim é 1.000 quilos. Ah, não, então é diferente, né? Então a conversa fica diferente. E aí, se você não descreve, né, se você não descreve essa meta de forma mensurável, o seu cérebro, e eu vou repetir isso aqui todos os dias, o seu cérebro pode fazer você desistir dessa meta sua. Ou entender que qualquer quantidade que você produzir vai ser muita. Porque você fala assim, eu quero produzir muito peixe. Caramba, a hora que você olha lá, você passa uma rede, vem 100, vem 200 peixes lá, de 2 quilos, por exemplo, e se você joga tudo aquilo no chão, de repente, é muito peixe, se você parar para pensar, ali uns 200, 400 quilos de peixe ali, você pensa que é muito. Mas para o seu negócio de piscicultura, será que essa quantidade ela é elevada mesmo?
Então, quando você define, você tem que definir a quantidade que você vai produzir. Isso é importantíssimo. Além de você ser específico, igual falei no encontro anterior, você tem que definir a quantidade. Tem que estar escrito na sua meta a quantidade. Eu quero produzir muitos peixes. Não, não é assim que eu vou escrever. Quero produzir 100 toneladas de peixes por mês, talvez. Você já vai escrever assim, quero produzir 100 toneladas de peixe por mês. E aí você começa a entender o poder que tem você deixar aquela meta escrita de forma correta, definida de forma neurologicamente correta. E é isso que eu estou passando aqui para você. Eu te disse, né, que o Café com Peixe é um programa que vai abordar conceitos, ferramentas que ninguém nunca te mostrou atreladas à piscicultura. Esse é meu objetivo aqui no Café com Peixe, né? Eu vou te mostrar exatamente como você pode trabalhar nos bastidores, né? Você vê o palco da sua produção ou da sua consultoria. Mas você tem que entender também que ali nos bastidores, você enquanto produtor ou você enquanto consultor em piscicultura precisa trabalhar a sua mente, precisa ter a sua mente fortalecida, o seu comportamento trabalhado, o seu pensamento, as suas atitudes, as suas ações, porque isso tudo é tão importante quanto você saber a quantidade de peixe que cabe num tanque, a hora de você jogar ração, a quantidade de ração que você vai jogar, a análise de água, enfim. Tudo isso você está aprendendo aqui, de forma simples, de forma rápida, de forma direta, de forma transparente. Eu estou pegando um pontinho por dia só, para poder te mostrar como é simples você anotar um pontinho desse por dia aqui, e a gente vai ter um momento que vai chegar depois nos 7 pontinhos, que você vai olhar para aquilo que você escreveu como sua meta e vai falar, ela está respondendo tudo. Se ela estiver respondendo todas as 7 perguntas que eu vou passar aqui para você, hoje foi só a segunda, você vai entender sim que aí você conseguiu definir sua meta neurologicamente correta, uma meta que o seu cérebro não vai conseguir te causar uma autossabotagem para você mesmo desistir daquilo ali e para você entender que você tem um compromisso em realizar aquilo ali. Já viu aquela expressão assim, casamento quando a gente marca chega? Né? Por quê? Porque você definiu a data, o local, com quem você vai casar, né? Quantas pessoas que estarão lá presentes, enfim. Aí você marcou, vai chegar. Se você definir a sua meta da maneira neurologicamente correta, você vai atingir os seus objetivos, pode ter certeza disso. Então tá, olha só, para ela estar neurologicamente correta, definida essa meta, ela tem que responder a 7 perguntas. Então assim, você vai escrever uma frase e você vai começar. Ela é assim? Ela é assado? Ela é isso? Ela é aquilo? São 7 perguntas, eu já falei de 2. Especificidade e se ela é mensurável ou não. E hoje eu vou falar de mais 2 que ela tem que responder aqui. Vamos falar da primeira. Essa meta, ela é atingível ou desafiadora? Tá? Essa é uma das perguntas que ela tem que responder, a terceira. E a quarta pergunta que ela tem que responder é o quê? Ela é relevante ou ecológica? Assim, como assim? Explica melhor isso daí. Vou explicar. Olha só. Lendo essa frase, eu quero produzir muitos peixes. Pronto, é o primeiro exemplo que eu dei aqui para nós aqui no Café com Peixe aqui de meta. Só que a gente está destrinchando, a gente está fazendo perguntas para ver se ela responde essas perguntas, para ver se ela está neurologicamente correta, definida. Eu quero produzir muitos peixes. Isso é desafiador ou é relevante? Se parar para pensar, desafiador, relevante. Aí, Paulo, eu penso que sim, porque eu nunca produzi muito peixe. E então, se para mim é um desafio. E quando eu atingir isso daí, vai ser relevante. Eu vou ficar feliz. Mas olha só, somando o que eu já te falei, que ela tem que ser específica e mensurável. Então você tem que falar, por exemplo, qual a espécie de peixe, qual a quantidade que você vai produzir, como será essa produção. E, por exemplo, se você melhorou aquela meta inicial, depois desses 2 dias aqui, escrevendo a seguinte frase, estou dando um exemplo, produzir 1.000 quilos de tambaqui em tanque escavado. Ó, lembra que a gente já falou de especificidade e se ela é mensurável ou não. Tambaqui em tanque escavado, já fui específico. E eu consegui mensurar essa produção, é 1.000 quilos. Agora, essa espécie de peixe e essa quantidade de peixe e essa unidade produtiva no viveiro escavado, elas em conjunto
pode ser entendida como desafiadora e relevante para você? Porque não basta. E olha, presta bem atenção. Ó, bom dia para quem está entrando aí, ó. O Adelmar, o Roberto, o Pedro Reis. Daqui a pouco eu vou tomar café com o Pedro Reis. O Gustavo Esquassoni está aqui com a gente. Oséias também. Olha só. Não basta a meta, não basta a meta ela ser desafiadora ou relevante. Ela tem que parecer desafiadora e relevante também. É como assim, olha só. Se você colocasse assim, produzir e comercializar 10 mil quilos de tambaqui em tanque escavado. Lembra que antes você tinha colocado 1.000 quilos de tambaqui em tanque escavado. Será que ela é desafiadora? Será que realmente ela vai te tirar do seu quadrado para você fazer 1.000 quilos de tambaqui? Vai ser relevante para você produzir 1.000 quilos de tambaqui, comercializar esses 1.000 quilos e parar por isso? E não fazer mais? E aí você pensa de novo, peraí. Agora o Paulo está falando produzir e comercializar 10 mil quilos de tambaqui em tanque escavado. Opa, deu uma melhorada. Deu uma melhorada de você parar e pensar assim, para me tirar do meu quadrado, por 1.000 quilos, talvez meu cérebro ia me sabotar. Mas por 10 mil quilos, já fica diferente a conversa. E aí você mesmo entende que isso começa a fazer mais sentido para você. Já deu essa melhorada na questão de ser desafiadora e relevante. Percebe que já tem uma diferença na forma como você olha para a frase. Já tem uma diferença como você olha para essa meta que você definiu para a sua psicultura, tá certo? E olha aqui, se você não usar, hoje agora eu já te expliquei mais 4, né? Específica, mensurável, desafiadora ou relevante, desafiadora, atingível, relevante e ecológica. Então, beleza. Entende que se você não usa isso, o seu cérebro ele pode te tirar desse caminho. Ele pode te tirar desse caminho para você ir atrás dessa meta e poder realizá-la. E tem que entender uma coisa aqui agora, bem importante, né? O fato dela ser desafiadora não pode ser colocado de qualquer forma, né? Tipo, um desafio que você não possa realizar. Tem que ser um desafio que seja atingível. Eu falei lá no começo, desafiador, atingível. Então, assim, se você olhar para um local onde eu tenho ali, no máximo, uma área para fazer 1.000 metros quadrados de tanque, e aí eu falo assim, eu quero produzir 480, o Paulo falou que é desafiador, eu quero produzir 500 toneladas de peixe aqui. Puxa vida, é impossível fazer isso com as condições que tem no local. Então ela jamais vai ser atingível. Ela pode ser desafiadora, mas ela não será atingível. E aí não adianta. Né? As duas coisas têm que caminhar juntas. E sobre ser relevante, olha, muita atenção, né? Quando eu falo relevante e ecológica, ela tem que fazer bem, você atingir essa meta tem que fazer bem para você, tem que fazer bem para quem trabalha com você, para quem convive com você, e ela tem que fazer bem também, ela não pode causar danos ao meio ambiente. Por isso que ela se chama relevante e ecológica. Por isso que eu falei antes, desafiadora e atingível. E assim você consegue. Hoje a gente já, com o conteúdo de hoje, a gente já olhou 4 de 7 pontos. Na semana que vem a gente vai olhar mais 3 pontos. Então estou indo bem devagar, estou batendo cada ponto especificamente aqui com você, para você traçar essas metas, tá certo? Dentro da sua psicultura. Então hoje a gente viu 2 pontos específicos, desafiadora e atingível, tá? 1.000 peixes é facinho de colocar ali, facinho de produzir. Mas e 10 mil? E 100 mil peixes? Peraí, 10 mil eu consigo atingir. 100 mil o meu sistema não me dá. Então ela já não é atingível. Mas e 50 mil? 50 mil sim. É desafiador, é mais desafiador ainda, e eu posso atingir isso daí. Opa, já ficou legal. Né? E relevante, faz bem para você? Faz bem para quem trabalha ou para quem convive com você? Se você produzir, se você conseguir essas 50 toneladas, vai fazer bem para você? Não vai causar mal para o ambiente? Para o meio ambiente ele dá? Não, tranquilo. O ambiente ele se depura tranquilamente com isso daí. Pronto, a gente bate esses 4 primeiros pontos aí.
Bom, como eu te disse, foi o fim da primeira etapa. Foi aí pouco mais de 30 minutos de explicação da primeira parte, aí, vamos dizer assim, primeira etapa da construção de metas neurologicamente corretas. Então agora o que eu te peço? Para você escrever, comentar aqui para mim o que você achou disso, se fez sentido, se te deu uma outra visão a respeito da construção das suas metas. E se liga no próximo vídeo que eu vou soltar, beleza? Que complementa toda essa primeira parte que eu falei aqui. Valeu! Deixa nos comentários aí o que você achou dessa primeira etapa. Valeu, um abraço!